Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas, nos dando conforto, segurança, serenidade. Vamos levar a Ele agora o nosso pensamento, agradecer por essa oportunidade bendita que estamos tendo de conversarmos sobre as histórias do Evangelho, sobre esses contos espíritas cristãos que remontam ao início do cristianismo, justamente na época que Jesus veio até nós. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade. Auxilia-nos, Senhor, a compreendermos essas lições para as aplicarmos em nossas vidas. Que a sua paz nos envolva os nossos corações, tranquilizando as nossas almas, nos dando serenidade e conforto. Que assim seja. Hoje, justamente por ser antevéspera de Natal, nós não vamos ler o livro Jesus no Lar. Nós vamos ler o primeiro capítulo do livro no roteiro de Jesus, que fala justamente de Jesus quando bebê, né? A gente sabe que para a tradição judaica, e Jesus foi nascido de uma família judaica, eles levavam o filho no templo, né? E era comum a criança, poucos dias, era levada no templo, com pouco tempo de vida, que não sei quanto tempo ele tinha aqui, mas ele foi levado ao templo. E isso é mencionado no Evangelho de Lucas, né? Mas aqui, quem nos traz essa história é Humberto de Campos, ou cujo pseudônimo é Irmão X, né? Ele que nos traz essa história, e todas as histórias contidas nesse livro, no roteiro de Jesus, foram ditadas pelo espírito Humberto de Campos, ao nosso querido Chico Xavier. Então, nós vamos ler aqui esse capítulo em homenagem ao Natal, em homenagem à comemoração do nascimento de Jesus. A mensagem não fala exatamente do nascimento de Jesus, mas fala de uma passagem que ele era ainda neném, ele ainda era bem pequeno, e então nós vamos ter uma compreensão melhor que desde aquela época, desde aquele momento, Jesus já estava preparado para a sua missão, porque ele é muito maior, ele já era o mestre antes mesmo de vir até nós e continuou sendo para sempre. Então a lição se chama Simeão e o Menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então, José e Maria entregaram para aquele sacerdote, né, Simeão, e Simeão, segurando a uma certa distância, né, José e Maria, os pais, estavam ali, ele estava segurando Jesus, né, nos seus braços. E aí ele reconhece ali a grandeza do Messias, a grandeza dele. Ele, segundo Lucas, ele exulta, né, por ter podido enxergar esse dia, né, da chegada do Salvador, do Mestre, do Messias, do Cristo. Então ele segura Jesus nos braços, embora Jesus fosse um neném, né, e começa a falar com ele. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos,
Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Então, nesse trecho, a gente vê a conversa de Simeão com Jesus. Ele não entende, ele reconhece que ali estava o Messias, o enviado de Deus, mas como assim? Ele ficou sabendo, né, através da sua mãe, que ele tinha nascido num estábulo, que ele tinha nascido numa manjedoura, né? Por que que ele não nasceu em Roma, já que Roma era dona de toda aquela região, de boa parte do mundo, né? Inclusive da parte de Israel? Os romanos dominavam aquela região. Então, por que que ele não nasceu em Roma para advogar a causa de Israel? Aqui a gente vê que a ideia que se tinha do Messias para aquele povo, para grande parte daquele povo, era de um libertador do povo, do libertador político, daquele que viria unificar os reinos de Israel e dar nova glória àquele povo, como já teve no passado, na época de Salomão e de Davi. Então, eles tinham essa expectativa, um povo sofrido, os séculos de dominação, vários povos haviam dominado aquela região e, por fim, os romanos. E eles esperavam um salvador, alguém que viesse libertá-los politicamente e restaurar-lhes a glória. Então, embora Simeão fosse uma pessoa justa, boa, essa também era a perspectiva dele. E, em grande parte, do povo. Quando Jesus, por exemplo, no final, entra em Jerusalém, recebido pelo povo, o pessoal achava que ele vinha para fazer um levante contra os romanos, né? Então, as pessoas tinham essa crença. E até hoje nós pensamos assim. Quantas vezes que nós queremos que algum político venha por exemplo, nosso país não vai dar forças, glórias e não sei o quê. Nós temos essa crença infantil, porque aqui o bebê era Jesus, mas a mentalidade infantil era de Simeão, que era um velho. Então, até hoje nós pensamos que os problemas serão resolvidos politicamente. Nada contra a política tem um papel muito importante, mas acreditar que os problemas do mundo, no sentido espiritual principalmente, serão resolvidos pelos políticos, pelos poderosos, não. Né? Jesus desmentiu isso. Muitos, né, defenderam politicamente Jesus ao longo dos tempos, né? Muita coisa foi falada e proclamada, até guerras foram feitas em nome de Jesus, mas não foi isso que Jesus propôs. Não essa era a ideia de Jesus. Então ele não entende, longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e do justo? Como é que ele vai advogar a causa dos humildes e do justo se ele não estiver lá junto com os romanos? Para ele, para Simeão, Jesus tinha que ter nascido lá, junto com os romanos. Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Porque pelo menos não veio, né? Junto com os magistrados, com os juízes, com os poderosos. Então, aí ele fala, poderias ombrear com patrícios ilustres, né?
entre legionários e tribunos, atendendo-nos à libertação. Aí, a ideia era essa: libertar do jugo de Roma, novo rei. Essa era a ideia que eles tinham do Messias, um rei terreno. Né? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Porque Moisés, né, foi achada pela filha do faraó no rio e levada e criado, né? Moisés foi criado pela filha do faraó, pela família do faraó. Então Moisés estava na cúpula do poder, segundo a tradição da Bíblia. Por que não aconteceu isso com ele, pelo menos, né? Com Jesus? Quem te preparará? Quem vai te preparar? Como se Jesus precisasse de alguém prepará-lo, né? Embaixador do Eterno para o ministério santo. Que será de ti sem lugar no Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal do povo, né? Então, se ele não pudesse ocupar um lugar ali de destaque, o que vai ser dele? Aí ele dá exemplo de Samuel, né? Saul, Davi, Salomão, né? Todos, né? Guerrearam, foram poderosos, mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Então ele ficava conversando com aquela criança, né? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. Então a criancinha, né? Jesus sorriu para ele. Mas o ancião, tomado de angústia, coitado, né? Ele não entendia aquilo, ele estava angustiado, não uma criancinha indefesa, né? Sem poder nenhum, sem poder do juiz, do sacerdote, dos príncipes, do imperador, não tem poder nenhum. Como? Né? Tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Onde? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Então, vai sentar entre os poderosos, vai escrever novos livros, vai fazer discursos maiores do que os grandes oradores de Roma e Atenas? Amontarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Né? Vai fazer um novo templo? Ordenarás a execução da lei, né? Decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel, como se a transformação pudesse ocorrer por meio simplesmente de uma imposição, de uma lei externa. Nós podemos obedecer à lei por medo, mas a transformação não ocorre assim. A nossa transformação não ocorre dessa forma. Né? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Então, Simeão estava chorando. Estava chorando. Né? Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Onde? Nos templos, no discurso, nos livros, né? Onde você vai representar os interesses do Pai Supremo? O menino tenro ergueu então a pequenina mão, e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que já se inclinava para o sepulcro. Então ele bateu no peito de Simeão várias vezes assim. Nesse instante aproximou-se Maria, a mãe dele, né? E o recolheu nos braços maternos. Somente, isso é coisa só que os espíritos, né, nos contam. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. Porque ele perguntou: onde representarás os interesses de nosso Pai Supremo? E o menino respondeu, claro, ele podia responder falando, né?
senão ele caiu para trás morto, né? Viu a criancinha, um bebezinho de colo falando. Mas ele bateu no peito do Simeão, e o Simeão não percebeu isso. Mas depois que ele desencarnou, ele percebeu. O infante sublime, né, a criança sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da Terra. Ele não vinha representar, né, os interesses do céu nas organizações, todas as organizações. Onde é que está o Templo de Jerusalém? Onde é que estão aqueles magistrados? Onde é que está o Império Romano? Onde é que está tudo isso? Acabou. Não tem mais. Né? Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. É onde Jesus quer representar o reino de Deus para nós. Jesus quer que o nosso coração mude, que o nosso coração se transforme. Um coração transformado para Jesus é uma transformação definitiva. Enquanto os guerreiros conquistam através de terras, de bens materiais, etc., Jesus busca a sua conquista no coração de cada um daqueles que se entregam a ele. Cada um que se torna um cristão cheio de misericórdia, como ele era cheio de misericórdia, cheio de bondade, de amor, né? De mansidão, de compreensão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Nós somos orgulhosos, nós somos coléricos, nervosos, violentos. Nosso coração precisa se transformar para o Cristo. Não vai adiantar para nós mesmos aderirmos ao Evangelho só da boca para fora, só frequentando essa ou aquela igreja, esse ou aquele templo, esse ou aquele centro espírita. Se o nosso coração não se transformar para ele. O ano vai iniciar daqui a alguns dias, o novo ano, mas ele não será novo para nós, se o nosso coração não se renovar. E essa renovação deve ser um trabalho permanente, um trabalho contínuo. Então, Jesus quer que nós nos transformemos, ele pede. Ele quer porque é o melhor para a gente. Não é que ele tem sede de conquistas. Ele quer que nós mudemos nosso coração para sermos felizes, para vivermos em paz, sem conflitos interiores, sem ódios, sem rancores, sem mágoas, sem apegos. Possamos gozar as alegrias do reino de Deus aqui mesmo na terra. Porque um coração transformado sentirá a presença do Cristo em qualquer parte que ele esteja. Não precisa desencarnar. Não é algo que vai nos ser dado quando desencarnarmos. Isso são alegorias que para a gente já não servem mais. Quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, quando a gente passar para o mundo espiritual, conforme cada um fala, aí fala, olha, você vai ser recompensado, porque... Não, a recompensa é aqui dentro. Lá seremos mais felizes, naturalmente, porque lá os semelhantes se atraem. Aqui nós podemos conviver, às vezes, no mesmo lar, no mesmo trabalho, com pessoas completamente diferentes, com sentimentos, com pensamentos diferentes. Lá, não. Então, se meus sentimentos, se eu cultivo sentimentos ruins, eu atraio para mim companhias espirituais do mesmo nível. E quando eu desencarnar, eu vou estar na companhia dessas pessoas. Em lugares que só podem ser de sofrimento. Não que Deus criou esses lugares para sofrimento, mas onde as pessoas que estão com ódio, com raiva, com todos os sentimentos negativos, com revolta, se reúnem, é claro que aquele local é um lugar de sofrimento. Mas se eu consigo me modificar aos poucos, se eu consigo ir me transformando aos poucos, eu atraio para mim, eu me sintonizo
com os anjos do céu, com os espíritos protetores, com o nosso anjo guardião, com os mensageiros do Cristo, com o Cristo e com o próprio Deus. E quando eu desencarno, eu vou ser mais feliz, porque eu vou viver na companhia desses espíritos. Vou estar na companhia desses espíritos. Embora, como dizem as obras espíritas, aqueles que estão nas regiões felizes descem às regiões infelizes do mundo espiritual, ou mesmo aqui da Terra, para auxiliar. Mas a companhia, dia a dia, é daqueles espíritos mais esclarecidos e que se sintonizem. Por isso precisamos mudar a nossa sintonia, mudar nossos sentimentos. E é essa a proposta do Cristo, é para isso que ele veio até nós, para colocar em nossos corações o reino de Deus. Queremos, assim, agradecer a Jesus nesse Natal, pela sua vinda até nós, pela sua exemplificação, pela sua vida de exemplo, de amor. Veio propor curar nossos corações do ódio, da mágoa, do ciúme, da inveja. Que nós possamos abrir nossos corações e deixar que Ele entre e faça morada nele. Porque é dentro de nós que deve habitar o Espírito do Senhor. É em sintonia com Ele que nós vamos nos transformar, nos redimir. Obrigado, Mestre Divino. Obrigado, São, Maria, José e todos aqueles espíritos, nossos irmãos, que puderam receber Jesus aqui na Terra. Que a paz do Mestre se derrame sobre todo o planeta, que Ele cuida, que Ele acompanha e que Ele espera que um dia, Ele sabe que um dia irá se transformar. Transformando cada coração num pedaço do reino de Deus. Obrigado, Mestre amigo, que nesse Natal possamos lhe oferecer esse presente, sermos mais compreensivos, mais pacientes com as pessoas que convivem conosco, mais bem-humorados, possamos levar mais alegria, possamos levar mais serenidade. Que a sua paz, o seu amor esteja entre nós, esteja em nossos corações, hoje, cada vez mais, para sempre. Que assim seja.